Então, tópico 2 aí, o medo. Diante da ameaça de morte sentenciada pela rainha Jezabel, a reação de Elias foi imediata, que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. 1 de Reis 19:3. Elias teve medo e fugiu. O homem que havia confrontado Acabe e os falsos profetas de Baal e Azerá, agora fugia temendo morrer pela mão de uma mulher. Não devemos esquecer que Elias era um homem semelhante a nós e sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago 5,17. Os gigantes também possuem seus momentos de fraqueza. Não há dúvidas que aqui os sentimentos falaram mais alto do que a fé. Então talvez você, lendo esse texto, você fique, mas que coisa terrível, um homem que enfrentou todo Israel, que matou 850 profetas, que foi instrumento de Deus para grandes milagres. Um homem que tinha uma autoridade espiritual, que orava e o fogo descia do céu, queimava os soldados que vinham prendê-lo. E de repente esse homem foge por causa de uma ameaça de uma mulher. Então a decepção de Elias com aquele povo, com o rei, com a rainha, então essa decepção foi tão grande que ele, por momentos, ele se esqueceu dessa condição dele, de um profeta de Deus, de uma autoridade de Deus. Ele deveria ter confiado inteiramente a Deus naquela hora a sua vida. E ele poderia dizer: desça fogo do céu sobre Jezabel agora e queima ela também. E Deus faria isso com todo prazer. Assim como fez com os soldados que haviam sido enviados para prendê-lo e foram queimados. Mas ao invés disso, Elias agora se preocupa com a sua vida. Enquanto ele estava se preocupando com a vida dos outros, estava intercedendo, orando, buscando ajuda para acordar aquele povo da idolatria, ele se sentia forte espiritualmente. Mas agora ele olha para si. Ele agora vê a ameaça à sua própria integridade física. Ele olha para ele. Não olha para Deus e não olha para a obra que Deus tem para ele fazer. Mas ele olha para si. E quando ele olha para ele, ele enxerga o quê? A sua humanidade, a sua fraqueza, a sua fragilidade humana. Então, ele foge. O caminho dele agora é fugir para não morrer. Então ele estava preocupado com a sua vida, mas, veja bem, com a sua vida humana e de ser morto pelos soldados da rainha. Não preocupado de morrer, porque ele sabia que se morresse, estava com Deus. O desejo dele era esse, estar com Deus. Mas ele não queria ser morto por soldados, ele queria ser levado por Deus. Então ele foge. Parte 3, as consequências dos conflitos. Tópico 1, fuga e isolamento. Tópico 2, autopiedade e desejo de morrer. Então vamos ver aí, tópico 1, fuga e isolamento. O texto sagrado destaca a fuga do profeta Elias, 1 de Reis 19:3. O homem de Deus, que havia enfrentado situações tão adversas, agora se vê impotente diante das ameaças de uma rainha pagã. Ele se viu sem escapatória diante dessa nova situação e temeu por sua vida. Humanamente falando, era ficar e morrer. Devemos observar que o Senhor não recriminou Elias por isso. Nós também não devemos fazê-lo. Por outro lado, Elias não apenas fugiu, ele também se isolou. E ele se foi ao deserto, 1 de Reis 19:4. Essa é a marca de uma pessoa deprimida. Ela busca o isolamento. Somos seres sociais e, como tais, não podemos viver no isolamento. Bom, nós devemos entender aqui que Elias não possuía amigos naquela hora. Então, existiam ali 100 profetas escondidos por Obadias, 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Mas onde é que estava esse povo? Estavam ainda sumidos, com medo de morrerem. Então, Elias estava só. Então ele acha o quê? A solução é o quê? Correr, fugir. E ele ia procurar quem? Não tinha quem procurar. Todos estavam com medo de morrer também. Todos que eram fiéis a Deus. Então Elias não tinha a quem recorrer. Por isso, ele foge e ele vai procurar um lugar onde ele possa ter um domínio da situação. Porque ali
ele estava totalmente fragilizado e que a qualquer momento ele poderia morrer mesmo. Os soldados vinham e matavam. Imagine um exército se lembrar, esse aí é aquele que queimou os nossos soldados aqui, nossos capitães. Eles estavam todos de vontade de matar o Elias. Então Elias foge, porque ele tirou os olhos de Deus e olhou para si, para a sua humanidade, para a sua fragilidade, e corre e foge. Senão ele ia morrer mesmo. Então não pense que você não corre aí um risco de morte quando está pregando o Evangelho e fazendo a obra de Deus. Está correndo. Quantos missionários morrem todo ano? Quantos estão aí morrendo todos os dias, perseguidos por pessoas religiosas que não entendem que o missionário está aí na sua cidade ou em qualquer lugar que ele esteja pregando o Evangelho, mas ele está lutando contra demônios, contra as forças espirituais e não contra pessoas. Ele não vai agredir ninguém fisicamente. Então as pessoas respondem a isso fisicamente. A falsa religião, ela sempre age assim, fisicamente. Sempre as falsas religiões, sempre os falsos religiosos, eles respondem à pregação do Evangelho agredindo fisicamente aqueles que pregam o Evangelho. Sempre foi assim. Paulo passou por isso, né? Veja só, aí a igreja tem passado por isso ao longo dos séculos. Sempre quando a igreja prega o Evangelho, ela é perseguida, mas é perseguida fisicamente. Muitas vezes, hoje nós vamos ver que também a perseguição é política, a perseguição aí é na mídia. Então existe perseguição de todo jeito, vão fazendo leis, né, para combater-nos. Então existe a perseguição sempre, e é uma perseguição que vai atingir-nos fisicamente. Então Deus não recriminou Elias, não falou nada que Elias estava errado de fugir. Deus entendeu a fragilidade de Elias, entendeu que ele correu, que ele fugiu. Mas não vamos ver aqui que Elias se isolou porque achou que a solução era se isolar porque estava deprimido. Eu creio que não. Elias visava fugir para um monte, porque ele sabia que no monte era o lugar que ele tinha para orar, para ter comunhão com Deus, e o lugar onde Deus dava a ele o poder para queimar os seus inimigos. Sempre que vinham soldados para prendê-lo, seriam queimados. Então ele tinha que arrumar um local próprio. E o Monte Horebe foi indicado por Deus. Veja bem que o anjo deu comida para Elias e disse: você tem um longo caminho para caminhar, então vá para lá. Então ele teria que caminhar 40 dias e 40 noites para chegar no Monte Horebe. E ali era chamado Monte de Deus. Ele teria ali um encontro real com Deus. E aquele medo desapareceria totalmente. Vamos ver 2, autopiedade e desejo de morrer. Vemos ainda as marcas do comportamento depressivo do profeta na sua atitude de autopiedade. Um termo sinônimo para autocomiseração, cunhado pelos psicólogos. Elias achava que somente ele fizera como um servo fiel do Senhor. Eu fiquei só, 1 de Reis 19:10. Ele achava ainda que todos haviam apostatado ou abandonado a fé. Não havia mais fiéis, somente ele. Como o texto deixa claro, isso era ver a realidade de forma distorcida. Deus possuía ainda seus 7.000, 1 de Reis 19:18. Mas Elias foi mais além. Ele agora queria morrer e pediu em seu ânimo a morte, 1 de Reis 19:4. Os psicólogos observam que esse é o sintoma de uma pessoa com depressão profunda. Ela perde o encanto pela vida. Elias, portanto, precisava urgentemente da ajuda do Senhor. Então aí a psicologia entende que Elias estava sofrendo uma depressão profunda, né? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso e acredito que Elias estava procurando então por Deus. Ele ia para um lugar para se defender e Elias desejava a morte, mas não porque estava com medo, porque queria morrer de desespero, de depressão, mas porque ele queria estar com Deus para sempre. Ele não se sentia útil aqui na terra, porque aquilo que ele fez para ele não estava servindo de quase nada. E como ele não encontrou apoio, não apareceu ninguém para ajudá-lo, para defendê-lo, ou para aconselhá-lo, ou para confortá-lo,
todos estavam se escondendo para não morrer também, todos aqueles que serviam a Deus. A solução para ele era ir para um lugar mais distante possível e um lugar onde ele tivesse comunhão com Deus, onde o poder de Deus poderia agir e ele se defender dos seus perseguidores. Então ele sentia dúvidas se Deus queria continuar usando-o ou se Deus agora ia abandoná-lo e deixá-lo ser perseguido e morto. Ele não estava entendendo o que Deus queria. Porque se Deus o usou, o chamou para fazer tudo aquilo, para o povo se converter, agora o povo não se converteu, então ele dizia, mas para que Deus me usou para fazer tanta coisa, eu enfrentei tantos perigos, tanta coisa, para quê? Para nada? Não estou entendendo. Então ele achava agora, pronto, agora Deus me abandonou, não me falou mais nada, o que eu devo fazer? Deus não mandou eu fugir, nem mandou eu ficar. Então, o que eu vou fazer? Deus de repente parou de falar comigo. Isso acontece com muita gente. De repente, Deus não fala, não orienta. Você fica sem rumo, fica sem saber o que fazer, para onde ir. De repente, o ministério que era uma bênção, de repente você se sente só. De repente você está passando por uma prova. De repente você tem um problema de saúde. E agora? O que fazer? Você entregou sua vida para Deus. Você tem um ministério. Você tem que comer. Sua família tem que comer. E agora? O que você vai fazer? Todo servo de Deus passa por esse tipo de problemas. E de repente parece que acabou tudo. Então você deve ter muita paciência. Perseverar na oração, no jejum, na leitura e estudo da palavra de Deus. E esperar em Deus, que a solução já vem. Ter paciência, calma nessa hora. Eu passei por um momento desse difícil, no campo missionário. Chegar um dia que não tinha nada para comer. Nada. A geladeira estava vazia mesmo, não tinha mais nada. E a família precisa comer. 3 filhos, a esposa. E a esposa disse, não tem nada. Não tinha dinheiro e não tinha nada para comer. Então o que eu fiz? Fui orar, buscar a presença de Deus. E enquanto eu estava orando, Deus estava providenciando a solução. Quando eu cheguei em casa, voltando da oração, a mesa, o chão estava cheio já de coisas. Aí eu perguntei, mulher, o que é isso? De onde veio? E a mulher disse, olha, passou uma irmã aí e disse que Deus a incomodou para que ela fosse ao supermercado, fizesse uma grande compra e deixasse aqui em casa. Então veja bem, que Deus está ouvindo a nossa oração. Deus, Ele é fiel sempre e Ele vai trazer a solução no momento que você precisar dela. Não se preocupe, Deus não te desamparará, Deus não te deixará. Parte 4, socorro divino. Vamos ver tópico 1, provisão física, tópico 2, provisão espiritual. Provisão física. O socorro do Senhor chegou até o profeta na forma de provisão física e material. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. 1 de Reis 19:5. Psicólogos veem aqui um dos sintomas da depressão de Elias, a inapetência ou alteração dos hábitos alimentares. Nesse estado, a pessoa pode não querer comer, como também pode possuir um apetite exagerado. Em ambos os casos, é necessário o auxílio de terceiros. No caso do profeta, o anjo do Senhor é quem o auxilia, providenciando-lhe alimento. Ele precisava alimentar-se e Deus fez com que isso fosse providenciado. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. 1 de Reis 19:6. Então nós vemos aqui que Elias estava fraco, depois de tanto trabalho, de tanto esforço e de ainda fugir. Ele estava muito fraco fisicamente e precisava se alimentar. Eu creio que ele estava, como ele estava fugindo e não tinha ninguém para ajudá-lo, ele não tinha com que se alimentar, estava sem comida.